Olá, seres! Eu espero que vocês estejam muito bem aí desse lado. Professor, para continuarmos nossa sequência de aula playlist Histologia dos Seres Humanos e hoje uma aula de testes. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, isso apoia o nosso projeto. Deixe seu like, não custa nada, só aperta no like aí para apoiar o nosso projeto. Também temos o clube de membros do nosso canal, para você receber esse arquivo em PDF que eu corrijo as questões. Você tem o acesso ao grupo do WhatsApp nosso para tirar dúvidas, orientação para você que está estudando biologia, que quer fazer aí Enem, vestibulares ou o seu estudo geral dessa disciplina maravilhosa. Eu convido você a participar do nosso grupo de membros. Clica aí também, um custinho mínimo mensal para você ser membro do nosso canal, apoiar e participar mais diretamente com o nosso projeto. Vamos para os testes. Histologia, tecido epitelial, teste número 1 na tela para você. A produção de lâminas histológicas é uma das metodologias para o estudo dos tecidos humanos que desempenham diversas funções nos animais. A fotografia mostra uma lâmina histológica da traqueia humana. Aí tem uma seta apontando para a região superficial ou para a região apical. Você consegue ver o núcleo e a forma das células. Nessa fotografia, as estruturas indicadas pela seta são: letra A, glândulas produtoras de hormônios reguladores do metabolismo. B, organelas celulares sintetizadoras de óleos e gorduras. C, filamentos da parede celulósica, responsável pela sustentação celular. D, cílios da membrana celular, responsáveis pela movimentação do muco. E, dendritos condutores do impulso nervoso elétrico. Então vamos lá, vamos justificar. Ele colocou a seta aqui assim, ó. Então a seta está apontando para a região apical do epitélio. Ele falou um revestimento da traqueia. Esse aí é o revestimento interno da traqueia. E você tem um epitélio que é pseudoestratificado, ciliado. Você lembra que tem apenas uma camada de células, elas estão em contato aqui com a lâmina basal, mas os núcleos estão em posições e alturas diferentes. As células estão em alturas diferentes, nem todas chegam a essa região apical. Mas a letra A, ele fala para nós, glândulas produtoras de hormônios. Não é isso que a seta está apontando. A seta está apontando uma especialização chamada de cílio. A letra B, organelas sintetizadoras de óleos e gorduras. Geralmente quem sintetiza isso é o retículo endoplasmático liso e aí depois é feita a liberação da substância. Na letra C, filamentos da parede celulósica. Se é da traqueia humana, não existe celulose na estrutura da membrana celular dos animais. Então, sem chance. A letra D de dado nos fala cílios da membrana celular responsáveis pela movimentação do muco. Opa, isso é verdade. Lembra que existe a célula caliciforme e a célula caliciforme secreta muco. E esse muco é uma gosminha pegajosa. É formada de glicoproteínas e muitas substâncias, poeiras, micro-organismos, vírus vão ficando aderidos ali. E os cílios funcionam como uma vassourinha para ir varrendo. Então a letra D está correta. Por que a letra E não? Dendritos, condutor do impulso nervoso elétrico. Os dendritos são ramificações dos neurônios que captam os estímulos, enviam para o corpo celular e desse para o axônio. Então, o que está sendo apontado nesse epitélio pseudoestratificado ciliado da traqueia, revestimento interno do sistema respiratório, é cílio para movimentação. Um epitélio pseudoestratificado ciliado. As células são prismáticas ou colunares, geralmente elas são alongadas ou compridinhas e existem cílios nessa região apical. Então, um D de dado para nossa alegria. Questão de número 2, na tela para vocês. Considerando as características do tecido epitelial, assinale V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. Letra A. Denominamos glândulas endócrinas aquelas que lançam parte de seus produtos de secreção na corrente sanguínea e parte em cavidade ou na superfície do corpo. B. O tecido epitelial caracteriza-se pela presença de pouca quantidade de material intercelular e por apresentar células extremamente unidas. C. As células epiteliais de revestimento estão unidas umas com as outras através de estruturas denominadas de junções celulares, como de oclusão, as de adesão, as comunicantes, os desmossomos e hemidesmossomos.
E D, o epitélio de transição é um tipo especial de epitélio de revestimento das vias urinárias. E suas células variam sua morfologia dependendo do grau de estiramento. Então vamos lá. Na primeira alternativa você tem glândula endócrina. E a glândula endócrina produz e libera secreção no sistema circulatório. Ele fala em glândula que libera secreção no sistema circulatório e também em cavidades corporais. Então ele está falando em glândula mista ou anfícrina. Então essa alternativa que ele cita seria falsa. É para julgar V e F. Então a primeira alternativa, falsa. Quando você tem uma glândula com secreção tanto endócrina quanto exócrina, ela é mista ou anfícrina. O exemplo mais clássico é o pâncreas. Na letra B, o tecido epitelial caracteriza-se por pouca quantidade de material intercelular. Perfeito! Esse material intercelular também é conhecido como matriz extracelular. Na nossa aula introdutória de tecidos eu falei, olha, tecido é um conjunto de células e também os componentes da matriz, que é o espaço entre as células. Então a gente vai ter pouquíssima substância intercelular, matriz extracelular, bem pouca no tecido epitelial ou em pequena quantidade. Na letra C, as células epiteliais de revestimento estão unidas umas com as outras, ok? E essa união, ela pode ser, eu vou colocar aqui desse ladinho aqui, ó, como se fosse aqui uma célula epitelial, aqui outra célula epitelial, e aí ele fala em desmossomo. O desmossomo é uma especialização de membrana que tem vários componentes e elementos proteicos e faz a adesão. O M-desmossomo está aqui na região basal. O desmossomo está aqui na região lateral. Então, esse aqui é o M-desmossomo, esse aqui é o desmossomo e eles são estruturas ou especialização de adesão. Tem junção adesiva, as junções oclusivas, elas ficam aqui e impedem a passagem de substância num transporte que nós chamamos de paracelular, entre uma célula e outra ou entre espaços entre células. Existem junções chamadas de gap, que parece um túnelzinho assim que garante comunicação e passagem de substância entre uma célula e outra. Então é bem comum esse tipo de especialização em muitos ou diferentes epitélios. Então isso está correto. Na alternativa D, nós temos o epitélio de transição. O epitélio de transição é aquele que muda a forma das células. Lembra que nós tínhamos epitélios classificados de acordo com o número de camadas, simples, pseudoestratificado e estratificado, e de acordo com a forma das células, cúbico, prismático, pavimentoso e de transição, quando muda a forma. Geralmente o revestimento interno da bexiga urinária, ele vai mudar o seu formato de acordo com o grau de estiramento desse órgão. Então nas vias uriníferas a gente pode encontrar isso. Então ficaríamos com falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro nessa questão. Número 3, na tela para você, questão com desenho. Adoro questões que tenham desenhos. Representação esquemática da localização e da estrutura de uma célula secretora. Ele colocou lá o fígado, pâncreas, ducto pancreático e ele puxa uma célula do pâncreas e põe o número 4. Daí na célula do lado ele dá um zoom e põe número 1, número 2, número 3 e tu tem lá um núcleo. O número que não corresponde à estrutura indicada é letra A, 1, vesícula de pinocitose, B, complexo golgiense, 3, C, retículo endoplasmático granuloso e 4, célula acinosa. Então vem para cá, o que não corresponde. Na letra A, ele aponta o número 1, vesícula de pinocitose. A vesícula de pinocitose é uma vesícula que garante a entrada de substância. Ou seja, entrada de substância é endocitose. Ele falou para você que isso é uma célula secretora. E as células secretoras, elas realizam exocitose. Qual é a diferença entre exocitose e endocitose? A endocitose direciona substâncias para dentro. A pinocitose, a fagocitose são exemplos de endocitose. Mas essa é uma célula secretora. É uma célula que produz substância e vai lançar ela para o meio extracelular, ou seja, vai jogar para fora da célula. Então, a exocitose, não a endocitose está acontecendo aqui. Então, isso não é uma vesícula
de pinocitose. Isso aqui é uma vesícula secretora que fundiu-se com a membrana plasmática e vai liberar o conteúdo de secreção aqui no meio extracelular. Então a substância não está entrando, ela estará saindo. Depois, 2, complexo golgiense. Aqui assim está apontado o complexo golgiense, que é um conjuntinho de sáculos ou cisternas achatados. Ele é polarizado. Lá na aula de biologia celular, organelas a gente falou nele. Depois, C, 3, retículo granuloso. Retículo granuloso tem ribossomos associados à sua face externa, vai sintetizar proteínas, vai encaminhar para o Golgi vai empacotar nas vesículas de secreção, as vesículas vão sair aqui. Aquele sistema de endomembranas do retículo rugoso vai para o complexo de Golgi, vai para a vesícula de secreção, funde e libera para o meio extracelular. E o número 4, célula acinosa. A célula acinosa é uma célula do pâncreas responsável pela secreção do suco pancreático. Então o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. Esses ácinos pancreáticos, eles vão produzir o famoso suco pancreático, os componentes do suco pancreático. Então você vai ter bicarbonato de sódio, você vai ter lipase, você vai ter amilopsina ou amilase pancreática, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, você vai ter nucleases, uma galera de enzimas e bicarbonato de sódio sendo produzido nos ácinos pancreáticos. Então são células secretoras, mas representam a secreção exócrina do pâncreas, aquela que vai ser lançada lá no nosso intestino delgado. E a questão número 4 na tela para você. Então, desculpa, ficamos com 3. Resposta letra A de errada ou incorreta. Ele queria a que não correspondia, então é a letra A que não responde. Questão 4. O EPG aqui perto, no estado do Paraná. Os epitélios são formados por células justapostas com pouca substância intercelular e podem ter função de revestimento e de secreção. Sobre as características desse tecido, assinale o que for correto. 01. A epiderme, o epitélio de revestimento do nariz, boca, ânus e as glândulas sebáceas, sudoríparas, mamárias e salivares tem origem embrionária na ectoderme. 02. As células caliciformes do intestino apresentam numerosas estruturas ciliares em sua porção apical, contribuindo para a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal. 4. Os tecidos epiteliais não possuem vasos sanguíneos, recebem o oxigênio e nutrientes dos capilares localizados dos epitélios dos tecidos conjuntivos associados aos epitélios. 08. As glândulas endócrinas apresentam porção secretora que se abre para fora do corpo, eliminando seu produto diretamente na epiderme. Exemplo, glândulas mamárias. As células de Langerhans presentes na epiderme produzem melanina, pigmento responsável pela cor da pele. Indivíduos com albinismo não possuem células de Langerhans funcionais. Então, vem pra cá, porque nós estamos na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no estado que eu resido, que é o estado do Paraná. A parcial 01, ele fala sobre a origem do componente do tecido epitelial. Então a epiderme e os seus anexos, ela tem origem na ectoderme. O revestimento interno do nariz, revestimento interno da boca, do ânus, também tem origem na ectoderme. Então, ok, aquilo que ele cita tem origem na ectoderme. Mas eu quero que você lembre que o tecido epitelial tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Tem alguns componentes da ecto, tem alguns da meso e tem alguns da endoderme. Parcial 02. As células caliciformes no intestino apresentam numerosas estruturas ciliares. As células caliciformes parecem umas tacinhas. E as células caliciformes parecem tacinhas também assim, que são células secretoras. Elas produzem e liberam uma grande quantidade de muco. Esse muco é formado de açúcares e proteínas. Esse muco lubrifica o sistema respiratório e também as porções do intestino. E esse muco, ele é produzido e liberado pela célula caliciforme, mas não tem estruturas ciliares ali consideráveis para facilitar essa movimentação. Esse muco vai lubrificar, vai proteger. Então, falsa parcial. Parcial 04. Os tecidos epiteliais não possuem vasos sanguíneos, são avasculares. Perfeito? E eles são nutridos pelos tecidos conjuntivos próximos ou adjacentes. E esses tecidos conjuntivos próximos ou adjacentes, eles, como o nome sugere, estão do ladinho
e aí os nutrientes se difundem. Então, parcial 0,4, verdade. A 0,8. As glândulas endócrinas apresentam a porção secretora que se abre para fora do corpo? Se existe a porção secretora ou ducto secretor, essa é uma glândula exócrina. Então você vai ter essa porçãozinha secretora aqui e a liberação aqui. Então isso é uma glândula exócrina e não uma glândula endócrina, como fala o EPG. As glândulas endócrinas perderam esse ducto secretor, ok? As endócrinas perderam e aí liberam a secreção no sistema circulatório. As exócrinas mantêm o ducto de secreção, mantêm um contato com o epitélio de formação e aí secretam a substância nessa superfície. Glândulas mamárias, sebáceas, sudoríparas, lacrimais são exemplos de glândulas exócrinas, assim como as salivares, exemplos de glândulas exócrinas. 16. As células de Langerhans presentes na epiderme produzem melanina. As células de Langerhans também são chamadas de células dendríticas. São célulazinhas que servem para reconhecer antígenos e proteger o nosso organismo. Então essas células fazem defesa. As células que produzem melanina são chamadas de melanócitos. Pessoas albinas não apresentam a produção de melanina, mas elas apresentam os melanócitos. E aí as pessoas brancas têm uma pequena produção de melanina, as pessoas pardas, pretas, terão uma maior quantidade de produção de melanina. Como que é o nome da célula que produz a melanina? É o melanócito, ok? Albinos, brancos, pardos, pretos, teremos melanócitos. Agora, nos albinos não vai ter a produção de melanina e nos outros indivíduos você tem um grau de diferença de produção de melanina. Tem a influência da luz solar, que também estimula essa produção ou não da melanina, ok? As células de Langerhans ou dendríticas reconhecem antígenos, reconhecem algo que é estranho, apresentam e são células de defesa. Então essa parcial é falsa. No somatório 0,1, 0,4, somatório 0,5. Fizemos questões que falavam aí geral sobre a estrutura do epitélio, características, especializações, características gerais, revestimento glandular ou secretor. Eu espero que você tenha me entendido. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você, porque eu espero você na próxima aula de tecido conjuntivo para você dominar histologia humana e brilhar sempre em biologia. Um abraço e bons estudos para todos vocês.